Nosso entrevistado de hoje aqui no estúdio do MPE na TV vem lá de Carapó e é o promotor de justiça Cláudio Rogério Ferreira Gomes. Desde o início a gente vem falando aí no programa das belezas de Carapó, mas também estamos falando dos problemas de Carapó. E um grande problema que Carapó vive hoje é a situação carcerária, né, doutor? Tudo bem? Tudo bem. Seja Obrigado pelo convite, Valéria. Seja bem-vindo ao MPE. Carapó é de 2006 para cá. Eu cheguei em 2007, né? Uhum. Em 2006 existia um promotor apenas lá, que era a doutora Fabrício, que hoje está em Dourados. E quando eu cheguei em 2007, eu já senti, já para atuar na execução penal, já senti essa dificuldade de lidar com a execução penal em Carapó. Eu tinha passado por Rio Verde numa estrutura, um estabelecimento penal parecida, só que numa situação não tão crítica. Quando cheguei em Carapó, lá em 2007, Carapó com uma cadeia pública que, pela lei de execução penal, é destinada a presos provisórios, ou seja, aqueles sem sentença condenatória, possui 6 celas, né, mais uma cela para as mulheres, em situação em desacordo com a lei de execução penal, porque não poderia as mulheres e menores estarem no presos mesmo prédio, no mesmo prédio. E aproximava-se ali na quantidade de 100 presos por aí, quando a quantidade ideal seria, a correta seria 24. Seriam 24 presos, homens. A diferença é absurda. Absurda. Houve a ação civil pública que o Ministério Público ajuizou em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul, através da qual nós conseguimos transferências desses presos condenados ou, pelo menos, daqueles que estivessem excedendo ao número que seria ideal. Então, hoje, nós conseguimos manter ali numa média de 70 presos num estabelecimento que caberia 24. Mas é inabitável uma situação como essa, não é? Totalmente inabitável. Em 2008, nós instauramos um inquérito civil para melhorar a parte estrutural da cadeia pública, né? Nós tínhamos lá uma cadeia pública onde existem as celas, onde ficam presos aqueles presos provisórios, que funciona anexa, até hoje funciona anexa a uma delegacia de polícia. Então, como seria o ideal? A delegacia de polícia, que é destinada ao delegado de polícia, aos escrivães de polícia, aos investigadores, deveria funcionar como um cartório, onde se instruiriam os inquéritos policiais, né? Se ouviriam as testemunhas dos inquéritos policiais, em dependência separada da cadeia pública. Mas não é isso que acontece? Não é isso que acontece. Afora essa irregularidade e a delegacia funcionar junto com a cadeia pública, anexa no mesmo prédio, no mesmo quintal, no mesmo espaço, existia um local onde se falava que se cumpria o regime semiaberto, que consistia num quarto de 4 por 4, 16 metros quadrados, onde existiam 3 beliches, ou seja, com capacidade em tese para 6 pessoas, né? Em tese, né? Em tese. E que dormiam ali do semiaberto 38, 40 presos. 38 num quarto de 4 por 4, né? Em razão dessa situação, em começo de 2010 por aí... Mas essas pessoas eram provisórias ou já eram condenadas? Condenadas, cumprindo pena no regime semiaberto. Sabe? Então, a pessoa cumprindo semiaberto saía da cadeia pública, que era o fechado, irregular, passava para o semiaberto, e aí trabalhava durante o dia e à noite ia dormir nesse que a gente chamava de um cubículo, né? Um verdadeiro cubículo, situação inabitável, a fiação, a parte elétrica toda em situação bastante precária. E esse preso voltava? Porque se eu fosse ele, eu não voltaria. Não voltava, isso aí gerava uma série de consequências ruins, porque ele trabalhava durante o dia, às vezes não ia dormir, porque só tinha espaço para dormir naquele local, naquele cubículo, quem chegasse primeiro, né? Quem dormia lá, acordava de manhã e ia trabalhar. O que acontecia? Ao final do mês, o delegado, que também não teria atribuição para cuidar desses condenados, ao final do mês ele mandava uma folha de frequência com aqueles que estavam dormindo naquele estabelecimento, naquele quartinho. E naquela lista, vários deles, em relação a vários deles, não tinha nenhuma assinatura de que pernoitou naquele local. O que isso acarretava? Acarretava uma regressão de regime. A pessoa deixava o regime semiaberto, nós requeríamos a regressão de regime, voltava para o fechado e voltava para a cadeia pública lá naquelas 6 celas que caberiam 24 presos. Doutor, mas vamos combinar que esses presos são muito bonzinhos, né? Para estar passando por toda essa situação e não ter fugido ainda? Fugiram. Fugiram muitos? Fugiram. O que acontecia? Essa situação caótica viabilizava assim, um tráfico de drogas, inclusive dentro da cadeia pública. Não da delegacia, da cadeia pública. Esses presos que dormiam nesse cubículo,
eles tinham acesso praticamente livre à rua. Né? Então ali havia uma facilidade muito grande de entrar de droga, entrar de bebida, entrar de prostituição. Né? Eles jogavam drogas e bebidas por cima. Tinha um solário que não é fechado, é aberto só com grades em cima, onde os presos tomam banho de sol. E ali um preso recebia, às vezes, droga, às vezes bebida, e repassava para aqueles que estavam lá nas celas. O ano passado, em abril do ano passado, houve uma fuga lá em Carapó. Existiam aproximadamente 90 presos em abril do ano passado, cumprindo pena mesmo, lá na cadeia pública em Carapó. E eles foram cerrando aos poucos, durante o banho de sol, eles combinavam, tinha uma escala lá combinada entre eles, para eles irem cerrando a grade que existe no teto do solário. Foram cerrando aos poucos. Num dia, abriram a grade e fugiram. Para eles fugirem, para eles não saírem pela frente da delegacia, o que aconteceu? Eles fugiram, pularam o muro do fundo da delegacia, que é o muro da promotoria e do fórum. Então, eles, que é onde o senhor estava? Onde eu estava, a Fabrícia, a outra promotora, estava, os estagiários, todos nós estávamos, e eles passaram exatamente pelo corredor, assim, a lateral da promotoria, e nós vendo os 7 presos correndo, assim, na lateral do prédio. A estagiária viu, nós conhecemos os presos fugindo, pegaram bicicletas de pedreiros que estavam reformando o prédio do fórum ao lado e fugiram com as bicicletas dos pedreiros por dentro do prédio da Promotoria de Justiça. Doutor, o que o senhor está contando parece carochinha, assim, filme de televisão, Spielberg. Mas não é. Isso aí a gente vê... É uma realidade. Uma realidade triste, não só de Carapó, mas do estado todo, do Brasil todo. A gente viu há pouco tempo no Fantástico passando. Carapó a gente tenta trabalhar para que não chegue àquela situação que passou no Fantástico. Mas é uma situação muito ruim. E é ruim porque às vezes fica essa questão do sistema carcerário, às vezes dá a impressão que cai um pouco no esquecimento. Né? E a gente tem trabalhado para que isso não aconteça, porque essa, às vezes, omissão ou essa situação caótica na qual se encontra o sistema carcerário hoje no Brasil, eu estou falando especificamente de Carapó, contribui para um fracasso da segurança pública naquela localidade. Né? Então, a superlotação ela gera uma série de consequências que na prática a gente vê. Por exemplo, o efetivo da Polícia Militar de Carapó é pouco. Tá? Então, nós devemos ter lá, Carapó tem aproximadamente 30 mil habitantes, né? Considerando a população indígena, e 23, 25 policiais militares. Policiais civis deve ter em torno de 13, 15 por aí. O que acontece? Se um preso fica doente numa cadeia pública que cabe 24 presos e existem 90, 100 presos nesse local, uma situação degradante, desumana mesmo, um preso fica doente, quem é que vai conduzir esse preso para o posto de saúde ou para o hospital? Quem faz a escolta é a Polícia Militar. Delegado de polícia, fazendo às vezes de diretor de presídio e não de delegado de polícia judiciária para apurar os crimes que porque diretor de presídio não tem. Não tem. Carcereiro? Não tem. Como seria o ideal? O ideal seria a AGPEM, que é a Agência de Administração do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, assumir esses estabelecimentos, no caso de Carapó, para que desonere a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária tem a função completamente diferente. Doutor, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um comercial rapidinho e aí a gente vai falar qual que é, o que Carapó precisa para sair dessa situação tão assustadora e vamos ver aí o que a GPEM pode fazer pela gente também, né, doutor? Tá ótimo. Nós vamos para um intervalo rapidinho e já voltamos para falar sobre o sistema prisional lá de Carapó, pertinho aqui da capital, pertinho, muito próximo da gente. Já voltamos.